Olá, pessoal. Que esse domingo de Páscoa esteja sendo um bom domingo para todos nós, um domingo de comunhão. A Páscoa, ela tem dois significados. O mundo ocidental todo hoje lembra da Páscoa e ela tem dois significados. O primeiro significado é para os judeus. Os judeus, no dia de Páscoa, eles relembram a saída dos hebreus do Egito. Para os cristãos, a Páscoa, ela tem a lembrança da ressurreição de Cristo. De qualquer forma, tendo por um lado, tendo por outro lado, as duas interpretações têm uma coisa em comum, e essa coisa em comum é o sentido de libertação. Lá para os hebreus, para os judeus, a Páscoa representa a libertação do jugo da escravidão no Egito. Para os cristãos, a Páscoa tem a representação da libertação da alma pelo exercício da fé, a fé da ressurreição de Cristo. Então, de qualquer forma, a Páscoa ela tem o sentido de libertação. Mas há uma libertação que todos nós buscamos e que ainda não conseguimos encontrar. Todos nós, apesar de termos a Páscoa como uma data que lembra a libertação, apesar disso, todos nós ainda somos escravos. Todos nós sofremos um assédio terrível, um assédio que é o responsável por nos trazer todas as nossas tristezas, todos os sofrimentos que nós temos durante toda a nossa vida. Nós temos um algoz que nos persegue, nós temos um algoz que nos traz dor, que nos traz sofrimento, que é o responsável por tudo de ruim que acontece conosco. E pior, este algoz, ele cega a nossa visão, porque ele nos hipnotiza e ele coloca pensamentos e sentimentos dentro de nós que a gente acaba acreditando que são bons e que, na verdade, nos aprisionam ainda mais, nos causam mais dor, nos causam mais tristeza. Então, é um algoz covarde, porque ele não se expõe, ele nos faz crer que ele é bom, porque ele nos dá pequenos prazerezinhos, ele nos dá pequenas coisinhas que nos fazem nos sentir bem momentaneamente, mas que vão ser responsáveis depois por grande tristeza, por grande dor, por grande sofrimento. Eu não estou falando aqui, se você pensou que eu estou falando de algum obsessor, não, eu não estou falando de obsessor. Se você pensou que eu estou falando do diabo cristão, também não estou falando do diabo cristão, não. Eu estou falando do nosso ego. O nosso ego nos escraviza, o nosso ego nos faz é, subjugados à sua vontade, e nós não conseguimos lutar contra ele, ele nos agrilhoa, nos aprisiona, ele nos prende e a gente passa a vida inteira e toda a eternidade, durante todas as nossas encarnações, tentando nos libertar do ego. E a gente não consegue, a gente demora para conseguir porque ele nos hipnotiza. Mas o que é o ego? Deixa eu explicar o que é o ego, porque está uma coisa muito vaga. O ego é o nosso algoz, o ego nos aprisiona, o ego é o responsável por todos os nossos maus, por todos os nossos sofrimentos, por toda a nossa dor. Naquele momento em que você foi criado, naquele momento em que eu fui criado, que todos os espíritos foram criados, há não sei quantos milhares de anos atrás, no momento em que Deus estalou o seu dedo e falou assim: Eu crio este espírito, ele nos criou simples e ignorantes. O que é a ignorância? A ignorância é como um quadro negro, né? Um quadro de escola vazio, onde tem um espaço enorme para se escrever qualquer coisa. A ignorância é como um livro em branco, em que você começa a escrever ali o que você quiser e vai escrever os seus aprendizados por toda a sua existência. Então, quando Deus nos criou, ele nos criou ignorantes. Ignorante significa não saber de nada, não conhecer nada. E naquele momento que ele nos criou, o primeiro lampejo de raciocínio que nós tivemos, o primeiro lampejo de percepção que nós tivemos foi uma, que é eu existo.
É a primeira coisa que um espírito ignorante que está sendo criado naquele momento tem a percepção, não tem condição de ter outra percepção. Então a primeira percepção é eu existo. E a partir desta percepção do eu existo, vem umas outras percepções secundárias, mas atreladas ao eu existo. Eu existo, então eu gosto disso, eu não gosto daquilo, ou seja, é o começo do conhecimento de si próprio. São as primeiras percepções de qualquer espírito, lá no nosso primitivismo espiritual. Então, eu existo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu preciso disso, eu não preciso daquilo, eu quero e gosto que me compreendam, eu gosto que eu seja atendido, que as minhas necessidades físicas sejam atendidas, a minha necessidade de alimentação, a minha necessidade de relação sexual, a minha necessidade de atendimento às minhas paixões. Eu sou importante. Eu. Olha quanto eu falei que existe nas primeiras percepções do espírito. Com tanto eu assim, forma-se o conceito do ego. O que é o ego? O ego é o eu em primeiro lugar. A noção da minha importância, a noção de que eu existo, de que eu sou importante, de que as minhas necessidades têm que ser atendidas, de que o que eu gosto tem que ser satisfeito, de que eu tenho que ser compreendido. Eu. Aliás, da palavra ego, o ego vem do eu, e da palavra ego vem a palavra egoísmo. Então, lá no princípio da nossa existência, quando a gente começou a existir, quando a gente foi criado pelo sopro divino, nós éramos simples e completamente ignorantes. E pela nossa ignorância, a primeira percepção que a gente teve foi a da nossa própria existência, o eu. E com esta percepção da nossa própria existência, vieram as percepções do que nós gostamos, da nossa importância e de que nós temos que ser atendidos. Mas isso era lá no começo da nossa existência, porque a gente foi colocado para conviver junto com outros espíritos e que também foram criados da mesma forma e que também têm a mesma impressão que eles, lá no princípio, né, quando era o máximo do ego, que eles também são os mais importantes, que eles têm que ser saciados, que as suas vontades têm que ser atendidas. Então você imagina nas sociedades mais primitivas, em que os espíritos eram mais atrasados e que o ego era muito maior, o egoísmo também, como que deveriam ser as relações sociais, todo mundo achando que cada um era o mais importante e que tudo deveria girar em função de cada um. Então Deus nos colocou em contato, vivendo em sociedade, em contato com outros espíritos, para que esta ignorância com a qual nós fomos criados e que gerou o conceito do ego fosse diminuída aos pouquinhos, quando a gente começasse a interlocutar, quando a gente começasse a conviver, a compartilhar a vida, as impressões e as experiências com outras pessoas que tinham a mesma ideia que a gente. E aí começam as disputas. Todo mundo quer ser o principal, todo mundo quer ser atendido, todo mundo quer ser o primeiro. E aí começam as disputas, uns com os outros. Disputas físicas, disputas emocionais, disputas psicológicas, porque todo mundo nasceu com a impressão de que ele é o mais importante. E aí é graças a essa convivência em sociedade que nós lá no princípio, quando nós éramos muito mais ego, muito mais egoístas, que nós queríamos que a coisa acontecesse da forma como eu achava que era correta, e a coisa não acontecia assim. E aí, com isso, nós começamos a desenvolver uma outra coisa além do ego, que é a consciência. A consciência é o entendimento de que eu sou importante, mas que o outro também é importante, de que eu existo, mas que o outro também existe. Então, desde lá dos nossos primórdios até hoje, a gente está justamente fazendo este mesmo trabalho. A gente ainda tem uma carga de ego muito grande,
originada lá no na nossa criação, e a gente está aos pouquinhos ampliando a nossa consciência sobre a importância do outro. É para isso que a gente convive, é para isso que a gente tem as nossas experiências. Então, cada vez que a gente faz uma coisa que é baseada no egoísmo, que é baseada na visão de que eu tenho que ser atendido, o meu sentimento é mais importante, não me importa o sentimento do outro, a gente gera um karma negativo. E este karma negativo vai fazer com que na encarnação seguinte eu sofra aquilo que eu fiz o outro passar. Para eu perceber como que o outro sofreu pelo que eu fiz e para que eu dê importância ao sentimento do outro. Eu dando importância ao sentimento do outro, eu começo a desenvolver em mim, a diminuir em mim, melhor dizendo, o meu ego e passo a desenvolver a consciência da importância do próximo. Então, todos os nossos sofrimentos, que a gente cansa de falar, a gente fala em todas as palestras, em todas as conversas, que os nossos sofrimentos têm sempre uma causa. E a causa está lá no nosso passado, nas ações erradas que nós fizemos, e todas as ações erradas que nós fizemos, elas foram baseadas no egoísmo, elas foram baseadas em atos irrefletidos, em atos que nós fizemos, que nós realizamos, pensando somente em nós, pensando no bem-estar, no nosso bem-estar. Então, é baseada no egoísmo. Então, o que eu estou dizendo? Que todo o seu sofrimento, todo o meu sofrimento, tudo aquilo que acontece conosco, que é consequência de alguma ação kármica, por nós termos agido no passado, em verdade, é fruto do nosso egoísmo lá do passado que nos fez agir errado, que nos fez agir pensando somente em nós e não no próximo. E por isso a gente feriu, a gente magoou, a gente causou um mal-estar para alguém, a gente fez coisa errada. E aí a gente agora sofre a consequência. Por isso, quando eu comecei a nossa conversa, eu falei que este nosso algoz, que nos subjuga, que é o ego, ele é o responsável por toda a nossa dor. Se nós não tivéssemos esse ego tão grande, se nós não fôssemos tão egoístas assim, nós não agiríamos tão errado, porque nós agiríamos com a consciência e não com o ego. A consciência nos fala da nossa importância, mas fala também da importância do outro. Então a consciência nos faz agir sempre pensando no bem-estar comum, pensando no bem-estar da coletividade, pensando no todo e não no eu. Então, se a gente tivesse uma consciência maior, um ego menor, a gente teria muito mais sofrimento hoje, muito menos sofrimento hoje, porque a gente teria gerado menos karmas, menos consequências negativas. Eu estou falando aqui o tempo inteiro em consciência e em ego. Lá no início da nossa criação, quando a gente foi criado pelo sopro divino, o nosso ego era deste tamanho, era o maior, estava no seu ápice, estava no máximo possível, porque foi a primeira percepção que cada um de nós teve. Eu existo. E a nossa consciência estava aqui embaixo, porque a gente não tinha consciência da existência dos outros e da importância do próximo. O nosso trabalho, enquanto espíritos em caminhos de evolução, e que é para este trabalho que a gente reencarna infinitas vezes, o nosso trabalho é diminuir o ego e aumentar a consciência. É como em uma gangorra. Não é possível você ter ego e consciência alto e nem ego e consciência baixo. Ou o seu ego está alto e a consciência baixa, ou a sua consciência está alta e o ego baixo. E o nosso trabalho é esse. Você vai continuar reencarnando quantas vezes forem necessárias, até que o seu ego que estava aqui esteja embaixo e a sua consciência aqui. Ou seja, até que todas as suas ações, que todos os seus atos, pensamentos e sentimentos sejam atos, pensamentos e sentimentos guiados pela consciência do todo, pela consciência da importância de todos e não a sua. Para isso tem uma receita, porque o ego ele nos faz amarmos a nós. Nós amamos a nós. Isso é o egoísmo. E aí tem uma receita para corrigir isso, e eu tenho que buscar lá nas palavras de Jesus, que falava o seguinte: amai ao próximo como a ti mesmo. Se nós conseguirmos amar o próximo como nós amamos a nós, acabou o ego. Aí isso é a consciência, porque é o mesmo amor que você tem por você, o mesmo cuidado que você tem com você, a mesma compreensão e tolerância que você tem com os seus erros. Se você conseguir ter tudo isso para com o próximo,
você é só consciência, você não tem mais ego. Você compreendeu que você é importante, mas que o outro tem a mesma importância que você, não é nem mais e nem menos. Só que nós não exercitamos isso por livre e espontânea vontade. Então é preciso que a gente erre através de um ato egoísta que nós geremos, e aí, com esse ato egoísta, nós geramos karma, geramos consequência ruim. Quando essa consequência vem lá na encarnação futura, aí é que a gente para pensar, porque a gente sente na própria pele os efeitos do que a gente fez o outro sofrer, e aí é que a gente dá um passo para cima. E quando eu disse lá no começo da nossa conversa que o ego nos hipnotiza e nos dá prazeres momentâneos, e por isso a gente muitas vezes acha que está fazendo certo, é porque cada ato que nós fazemos em função do nosso egoísmo nos dá prazer. Quando a gente se sacia, quando alguém fala para mim, para você, para nós, olha, você tem toda razão, eu te amo, eu te venero, eu te admiro. Enfim, cada vez em que nós estamos no centro das atenções, ou cada vez que alguma vontade nossa é saciada, nós sentimos prazer com isso. E aí, por isso, nós achamos naquele momento que a felicidade é aquilo, que a felicidade é ser atendido, que a felicidade é ser tolerado sempre, que a felicidade é estar sempre com a razão, que a felicidade é ter as minhas vontades atendidas. Eu quero ter um carro, mas não é qualquer carro. Eu não quero um carro só para eu me locomover. Eu quero um carro que seja o melhor carro. Por que eu quero um carro que seja o mais bonito, mais caro possível? Porque eu quero que as pessoas, quando olhem para aquele carro, me admirem. Eu quero que elas me invejem. Eu quero que elas falem assim: nossa, o dono desse carro é uma pessoa diferente. Ou seja, eu quero estar em evidência. Quando eu olho para o meu filho, que eu olho para o filho do meu vizinho, e os dois estão brigando, eu falo assim: o meu filho, lá dentro, o meu filho tem razão. O meu filho é melhor que o filho do vizinho. A minha casa eu quero que seja a mais bonita da rua, porque eu quero que as pessoas passem e admirem o que é meu. Então, muitas vezes a gente age pelo ego sem a gente perceber que está agindo pelo ego. E quando a gente consegue fazer aquilo que o nosso ego nos induz pela hipnose que ele nos dá, a gente se sente feliz. Só que esta felicidade é uma felicidade puramente momentânea. Porque cada vez que a gente tem o prazer de ser diferente, de ser melhor, a gente está gerando um karma negativo que vai nos forçar a ver que nós não somos melhores. Então, se nós temos dinheiro, por exemplo, muito dinheiro, e a gente usa muito esse dinheiro em prol de nós mesmos, porque eu quero satisfazer minhas vontades, eu quero satisfazer os meus prazeres, eu não me importo com ninguém, eu estou usando para mim, isso está me dando felicidade, está me dando prazer naquele momento, e se dependesse de mim, eu continuaria com aquilo. Só que vem a morte, e vem depois a reencarnação. E quando vier a reencarnação, eu vou nascer muito pobre. Eu vou nascer pobre vendo alguém que tem muito dinheiro e que não contribui para o meu bem-estar, para eu saber como que é ruim pensar só em si, como que é ruim ter essa visão egoísta. E assim, eu vou diminuindo o meu ego e aumentando a minha consciência. Este é um trabalho longo, é um trabalho tão longo que é o responsável por todas as nossas encarnações. É o responsável por a gente estar sempre encarnando e reencarnando. É o responsável por nós termos tantos problemas na vida para que nós possamos refletir sobre eles. Então, minha gente, abafar o ego é a missão de cada um de nós, mas que a gente não consegue isso intolerando o vizinho, praticando a intolerância com o vizinho, achando que a gente está sempre certo. Cada vez que a gente acha que a gente está sempre certo, cada vez que a gente acha que o meu é o melhor, cada vez que a gente acha que eu devo ser atendido em primeiro lugar, cada vez que eu não me coloco no lugar do outro para tentar ver pela ótica do outro, eu estou sendo egoísta. Quando eu tiver aquela consciência plena, eu vou me colocar no lugar do outro em todos os momentos. Quando o outro me falar uma palavra, por exemplo, que seja um pouquinho agressiva, ao invés de eu me sentir ofendido com aquela palavra e responder na mesma altura ou em altura maior, eu vou entrar na cabeça do outro, me colocar na posição do outro, entender o porquê que ele falou aquilo. Ele falou aquilo porque ele está num dia ruim, ele falou aquilo porque ele está irritado, ele falou aquilo porque ele tem um limite de entendimento menor que o meu, porque ele não consegue se controlar, ele falou aquilo porque ele não tem limite, não tem assim uma consciência grande.
Enfim, há explicação para o comportamento do próximo. Mas só que o nosso ego, ele não admite que nós sejamos contrariados. Ele não admite que alguém fale alguma coisa que mexa com o nosso brio, com o nosso sentimento, porque o nosso ego quer nos colocar. O nosso ego é isso mesmo. Nós somos os importantes. Lembra disso? O nosso ego ele quer nos dizer o tempo inteiro: eu sou importante. Então, quando alguém fala alguma coisa ou me olha atravessado, a primeira coisa que nós pensamos é: quem é fulano para falar assim comigo? Quem fulano pensa que é para olhar assim para mim? Fulano é um espírito em evolução, assim como eu também sou, imperfeito, como eu sou, e que também tem um ego grande, e por isso ele fala dessa forma. Por isso ele olha para mim de cima para baixo. E eu, enquanto espírito em evolução e que quero vencer o meu ego, eu tenho que entender isso, fazer força para entender isso no meu vizinho, fazer força para entender a imperfeição dele, sem deixar com que o sentimento de revolta, de quem fulano pensa que é, sem deixar que esse sentimento aconteça comigo. Porque quando eu deixo que ele aconteça comigo, é o meu ego que está falando isso. Meu ego não aceita que eu seja contrariado. O meu ego não aceita que alguém mostre ou demonstre que eu estou para baixo, que eu sou inferior. Não aceita que eu seja inferior, porque o meu ego diz que eu sou o mais importante. Então, enquanto a gente não conseguir compreender isso, a gente vai ficar nessa luta. Mas a gente tem uma senhora lição, que é a reencarnação. A cada reencarnação nós esquecemos lá o que passou, nós esquecemos quem foi inimigo, quem foi amigo na outra encarnação, temos a oportunidade de recomeçar, e com essa oportunidade de recomeçar, temos a oportunidade de fazer tudo diferente. A gente só não vai fazer diferente aquelas condições kármicas que nós criamos no passado. Elas vão ter que vir porque foram frutos da nossa ação. E serão elas que serão as nossas instrutoras para abafar, diminuir o nosso ego. O nosso ego é aquele que não aceita com que nós sejamos contrariados. É o primeiro que grita lá dentro da gente. E olha, quando alguém fala alto com a gente, e a gente fala assim, quem fulano pensa que é para falar com a gente? E a gente dá uma resposta à altura e coloca o fulano no lugar dele, como a gente se sente bem com isso? Mostrei para fulano quem é que manda. Mostrei para fulano que eu tenho razão. Isso é muito comum a gente ver na internet. Na internet alguém coloca lá um post, sei lá, de qualquer coisa, agressivo ou não, e alguém vem e dá uma resposta. E aí outras pessoas colocam lá o aplauso pela resposta que você deu. E aí você se sente como? Feliz, coloquei fulano no lugar dele. Fiz com que todo mundo visse quem ele é. Eu fiz com que ele visse que eu estou certo. Gente, olha quanto de eu tem aí, quanto de ego tem aí. Então, se todos nós tivéssemos um ego lá embaixo, um não agrediria o outro, um não falaria palavras agressivas para o outro, nós trocaríamos orientações. Um orientaria o outro e o outro que recebe a orientação não receberia aquilo como algo assim vindo de cima para baixo, como se fosse uma ordem, como se fosse uma ofensa para si. Acataria aquela orientação, entendendo que o que vem do outro também tem importância, que o que vem do outro também está certo e pode estar mais certo do que o que eu penso. Isso é o futuro de todos nós. Todos nós vamos chegar lá. E existe, eu falei agora há pouco, da frase de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, e que fazendo isso, todo o nosso ego vai por água abaixo, porque todo este amor, essa consideração, este apego que nós temos por nós teríamos pelo nosso próximo também. Mas existe uma outra frase que nos dá o caminho para nós chegarmos a isso. Se hoje a gente ainda não sabe como dominar o nosso ego, como nos soltar das amarras do ego, das algemas do ego que nos prende e que nos faz sofrer a nossa existência inteira, porque é ele que gera os nossos karmas negativos, existe uma frase que explica como fazer isso. E a frase diz o seguinte: fazei ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Não fazei aquilo que você não gostaria que fizessem com você.
Então, se nós seguirmos essa frase constantemente, é a receita de bolo, é o caminho para que a gente consiga dominar o nosso ego, para que a gente consiga se libertar dessas algemas do ego. E uma vez libertando a algema do ego, trocando o ego pela consciência, uma vez que a nossa consciência esteja muito maior que o ego, a gente vai agir sempre cada vez mais correto. E agindo mais correto, a gente não gera karma negativo. Não gerando karma negativo, a gente não vai sofrer lá no futuro. Lembra que eu falei que o ego, o nosso algoz, é o responsável por toda dor, por todo sofrimento que nós temos? É por isso. Lembra que eu falei que ele nos hipnotiza e que ele nos faz crer que ele é bom? É porque quando nós damos voz ao ego, a gente se sente bem naquele momento. A gente se sente feliz, satisfeito, completo, fui atendido, fui compreendido, mostrei quem é que manda. Mostrei o meu valor, fui admirado. Então isso nos causa prazer, mas é um prazer momentâneo, que vai ter consequências futuras. Então o exercício do fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós e não fazer aquilo que nós não gostaríamos que fizessem para nós, essa é a senhora receita, esse exercício é a senhora receita para que nós dominemos esse lado obscuro que há dentro de cada um. Mas o ego vai reclamar, porque a todo momento ele chama a nossa atenção para a nossa importância. Ele chama a nossa atenção porque nós temos que ser atendidos, nós temos que ser compreendidos. Então é um exercício diário. Então, quando alguém falar alguma coisa para você que lhe magoou, pensa em primeiro lugar, por que me magoou? É porque o meu ego se sentiu ferido. Agora eu vou tentar ver o lado do outro. Por que o outro falou aquilo? É porque ele tem um ego grande ainda, é porque ele falta consciência, é porque estava irritado naquele momento. Enfim, existem coisas que nós podemos analisar e que podem nos ajudar a modificar os nossos sentimentos, podem ajudar a gente a vencer este nosso algoz, a nos libertarmos desta senzala onde nós estamos presos e que a gente muitas vezes não faz força para sair pelos pequenos prazeres momentâneos que o ego nos dá. Então, desde o momento que a gente foi criado, o nosso inimigo é só ele, é o ego. E a gente vai conseguir vencê-lo através do nosso próprio esforço pessoal. O esforço, como eu disse, de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós. É nos colocar sempre na posição do outro, entender o que o outro passa, entender o que o outro sente, entender o porquê que ele age de determinadas maneiras e deixar de lado a sensação que as maneiras como ele age me causa. Deixar de lado, por exemplo, o fato de que eu fiquei magoado. Se eu fiquei magoado, o que é a mágoa? A mágoa é quando o nosso ego é atacado. Se não fosse o ego, o outro podia fazer o que fosse, que isso não iria causar mágoa nenhuma. Então, se algo lhe causa mágoa, é porque naquele momento o seu ego foi atacado. Você achou aquilo indevido, você não merecia aquilo. Eu não mereci aquilo, aquilo foi indevido para mim. Quem fulano pensa que é para ter feito aquilo comigo? Olha quanto eu tem no meio dessas frases. Então a mágoa que a gente tem de qualquer coisa nada mais é do que uma reação do nosso ego. E ela acontece quando a gente se sente humilhado, quando o nosso ego se sente atacado e a gente não consegue resolver. A gente não consegue mostrar quem é que manda, a gente não consegue mostrar quem é que tem a palavra final. Aí a gente se sente magoado. A mágoa é isso. A mágoa é uma reação do nosso ego porque ele foi ultrajado, ele foi colocado para baixo. Isso causou um mal-estar muito grande no nosso ego e ele não teve como revidar. Isso é a mágoa. Então, a fonte da mágoa não é o que o outro diz, o que o outro fala, o que o outro faz. A fonte da mágoa é o nosso ego que não aceita ser subjugado. Ou é o nosso ego que diz quem fulano pensa que é para falar isso comigo, para agir assim comigo. Então perceba, minha gente, todos nós somos imperfeitos. Eu sou muito imperfeito, você é muito imperfeito, o nosso vizinho é muito imperfeito. Todos nós temos ego ainda, mas já temos consciência, não somos mais iguais como éramos lá no princípio. A gente já encarnou muitas vezes, já aprendeu muitas coisas e continua aprendendo, porque a gente continua fazendo coisa errada, então a gente continua aprendendo com as consequências dos nossos atos. Então, nesse momento, todos nós temos o ego e a consciência em algum nível.
Uns estão com o ego muito mais alto ainda que a consciência, outros está mais ou menos, poucos são aqueles que já estão com a consciência acima do ego. Mas todos nós temos ego em algum nível. E o nosso trabalho, a gente vai reencarnar quantas vezes for preciso até que o ego acabe. Até que o ego vá lá para baixo e a consciência seja o máximo, esteja no seu mais alto grau. Então não espere que o seu vizinho, que o seu parente, que o seu pai, sua mãe, seu filho ajam somente de uma forma correta, porque não vão agir. Eles têm ego também. E o ego vai fazer com que eles se magoem, o ego vai fazer com que eles queiram ser atendidos, com que eles queiram ser compreendidos, com que a vontade deles seja satisfeita, assim como a sua. Você também tem o ego. Na nossa sociedade atual, existem pessoas que têm um ego muito maior. Dá para a gente perceber isso até pelos posts da internet, pessoas que ofendem como uma forma de defesa para que o seu ego não seja ferido. Há pessoas que têm o ego um pouquinho menor, mas todos nós temos o ego. Nesse domingo de Páscoa, o que eu quero desejar para você, o que eu quero desejar para todos nós é libertação. Os hebreus hoje, os judeus, eles lembram a fuga do Egito. Eles lembram o momento em que os hebreus se libertaram da escravidão no Egito. Os cristãos hoje lembram de libertação pelo sentido da fé, a libertação das dores pelo exercício da fé na ressurreição de Cristo. Todos nós temos ainda um algoz do qual nós temos que nos libertar. Um algoz que nos escraviza diariamente, que não nos deixa ver o seu poder porque ele nos dá prazer, ele nos hipnotiza e nos faz achar que ele é bom, nos faz achar que é bom agir daquela maneira e que a gente só vai perceber depois, quando a gente sofre consequência daquilo. Então é um algoz que na verdade nos chicoteia todos os dias, porque todas as coisas ruins que nós passamos são frutos dos nossos atos errados, das nossas experiências amargas do passado. E é contra este algoz que nós temos que lutar. Não é contra o nosso vizinho que fala coisas que machucam o nosso ego. Não é contra aquela pessoa que não atende às nossas vontades. Não é contra o outro que não percebe a nossa importância. Todos eles estão me ajudando a ver que eu não sou tão importante assim, tão mais importante que o outro, que nós todos somos iguais. Então, na verdade, ao invés do outro ser o meu inimigo, quando ele age de alguma forma que machuca o meu ego, ele está me ajudando a ver que o ego não é a minha verdadeira essência. Ele me ajuda a ver que eu tenho que desenvolver a minha consciência porque todos nós somos iguais. Então eu desejo para você libertação. Que cada dia seja um dia em que nós arrebentemos um pouquinho mais as correntes do ego para que haja menos sofrimento no futuro. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nesse domingo de Páscoa, especialmente, trazendo boas reflexões, bons pensamentos e que traga para você realmente a vontade, o desejo e a certeza de que é preciso se libertar deste nosso terrível e covarde algoz. Que Deus abençoe você agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima.